Oi, eu sou a Eduarda e hoje eu vou falar sobre a nossa experiência usando fralda de pano aqui em casa. Eu tenho uma filha de 2 anos e eu vou contar para vocês quais foram os pontos positivos e negativos na nossa experiência com fraldas de panos no longo desses últimos 2 anos. As fraldas de pano sempre existiram, mas a partir dos anos 2000 elas começaram a cair em desuso com a popularização das fraldas descartáveis. Mas nos últimos anos a gente tem visto um movimento de pessoas usando cada vez mais fraldas de pano. E aqui no YouTube mesmo a gente consegue ver diversas experiências de pessoas que utilizaram fraldas de pano nos seus filhos. Quando eu engravidei, eu tinha uma certeza: eu ia usar fraldas de pano na minha filha. Eu fiz essa escolha principalmente por questão de economia, mas você pode também pensar nos fatores ambientais e ecológicos e os impactos que ela pode trazer positivo. As fraldas de pano antigas eram uma junção de vários tecidos com alfinete para poder tentar absorver o melhor possível. Mas hoje em dia as fraldas de pano são um pouco diferentes e eu tô aqui para mostrar para vocês. Primeiro, a gente tem os tecidos absorventes. Esses vão dentro das fraldas. Essa fralda que eu tenho aqui, ela é tipo um bolso, assim. Se chama pocket, porque é literalmente um bolso aqui dentro da fralda e você coloca o absorvente aqui dentro. E é isso, a fralda tá pronta para uso, assim. Eu geralmente coloco 2 absorventes, principalmente quando a gente vai usar assim em casa, ela vai ficar bastante tempo. E absorve tudo, e o melhor é que esse tipo aqui, ela não fica em contato direto com o absorvente. Então, por exemplo, você pode tirar aqui de dentro o absorvente e pôr outro, se você precisar. Já esse modelo de fralda aqui, ela fica em contato direto com o absorvente. A criança começa a sentir desconforto, porque fica molhado o tecido ali. Então, geralmente a criança vai ficar desconfortável. Mas existe um outro tipo de fralda que eu não tenho, que é tudo junto, que é tanto a capa quanto o absorvente já junto. E esse tipo eu não tenho. Uma das vantagens é porque ela é econômica a longo prazo. Apesar de você ter que fazer um investimento maior no começo, a longo prazo ela se paga. E se você planeja ter mais filhos, provavelmente ela vai ser útil não só para o primeiro, como para o segundo, para o terceiro e assim em diante. Ela é melhor para a pele do bebê, não produz tantas assaduras e a criança não fica tão irritada, porque não tem muitos químicos na composição dela. Não tem gel absorvente que cresce e expande igual as fraldas descartáveis comuns. Ela reduz o lixo gerado, porque aparentemente a gente produziria 5.000 fraldas de sujeira no mundo e que demoram muito tempo para se decompor. Mas essa aqui, não. Você joga o cocô no vaso, descarga, lava ela e tá nova e pronta para uso de novo. Uma das desvantagens é porque você precisa ter um valor de investimento maior no começo, então você precisa investir uma boa quantidade de fraldas e de absorventes que vem dentro. E isso pode ser uma desvantagem, principalmente para mães que não sabem se vão conseguir usar ou se não vão usar. E a necessidade constante de limpeza, organização de lavagens, para você sempre ter fraldas limpas para uso. Outra desvantagem é que muitos familiares têm bastante resistência e acham meio: ai, eu não vou saber como trocar, eu não vou saber limpar, eu não tenho certeza se vai ser muito bom, é muito trabalho lidar com tudo isso. Então isso é uma desvantagem. Para você fazer a higienização, geralmente se minha filha faz alguma coisa aqui, eu fecho aqui, por exemplo, eu fecho aqui. E pronto. Se ela fez cocô, eu jogo o cocô no vaso e fica fechadinho assim a fralda, igual uma fralda descartável.
E o ideal é você colocar num saquinho impermeável até você poder lavar. Mas no melhor dos cenários você já tira, já lava direto, para não ficar acumulando cheiro ali de amônia e de cocô. Um dos grandes desafios aqui de casa, que a gente não conseguiu aderir 100% o uso de fraldas de pano, foi porque nós não temos espaço para pendurar todas as fraldas de pano e assim não dava para criar uma rotatividade muito boa com as fraldas. Eu tinha apenas 6 fraldas que eu ganhei. Uma das desvantagens aqui em casa foi que a gente não tem muito espaço. A gente mora num apartamento, então a gente põe para lavar e tem que esperar secar no varal, porque ela não pode ir na secadora. E isso é um desafio, porque dentro de apartamento não circula tão bem o ar para poder secar rápido as fraldas. Então, se você tiver bastante espaço, eu acho que compensa. Outra coisa, eu não tinha números suficientes para fazer uma rotatividade tão boa. Eu tenho 6 fraldas dessas daqui, então, apesar de conseguir usar elas durante o dia, por exemplo, eu precisava lavar elas para secar, e isso demora o tempo de secar, para depois colocar em uso de novo. Então, esse processo começou a demorar muito. Então, por isso a gente, apesar de usar a fralda de pano, a gente também usa a fralda descartável, também faz parte do nosso dia a dia. E a fralda de pano, hoje em dia, a minha filha usa muito para ir na aula de natação. Aquelas fraldas descartáveis para nadar, elas não são absorventes, é igual uma fralda de tecido, assim. Então eu coloco essa fralda no intuito de, por exemplo, se acontecer algum acidente assim, não vai sair, né? Não vai sair na água, então fica mais seguro, né? Então eu acabo usando, hoje em dia, eu acabo usando na aula de natação da minha filha e super dá certo. Vale a pena financeiramente? Financeiramente vale muito a pena, principalmente se você tiver pessoas que vão te dar presentes, como por exemplo, eu fui presenteada com essas fraldas de pano, porque eu conversei com várias pessoas que eu queria usar fraldas de pano. Mas o ideal é você ter uma grande quantidade para que você consiga fazer a rotação certinho. Então, uma vai ficar lavando, enquanto a outra vai estar usando, enquanto a outra vai estar secando. E dependendo da maturidade da criança, ela usa muitas fraldas por dia. Então, ali naqueles primeiros 3 meses, 6 meses, a criança acaba usando muita fralda no começo. Mas, além de tudo, além de o preço se pagar, se você só usar a fralda de pano, por exemplo, essa fralda aqui, depois que eu desfraldo a minha filha, eu posso usar com o meu próximo filho. E assim sucessivamente, ela não vai se perder, ela continua tendo utilidade. Diferente de uma fralda descartável, que ela é 100% perda. Você usa e não tem como reutilizar, você vai jogar fora aquilo. Mas apesar de tudo, aqui em casa nós aderimos um jeito mais misto. Então, quando a gente sai, a gente usa a fralda descartável. Durante a noite, a gente usa a fralda descartável. Durante o dia, às vezes, a gente coloca essa aqui, porque minha filha se acostumou com essa igual a uma fralda descartável. E daí, por exemplo, se eu não tenho mais dessa, então para lavar, por exemplo, eu não tenho preocupação, eu posso usar uma descartável. Mas ao mesmo tempo economiza e você, por exemplo, num dia que tá acabando a fralda, a gente sempre usa essa daqui para poder até comprar a fralda, a gente vai usando essa aqui. A gente nunca passa perrengue de faltar a fralda, por exemplo. E na natação também a gente usa. O único desafio realmente foi o fato de a gente não ter espaço para secar as fraldas. E a gente ter poucas unidades, a gente tem 6 unidades, então a rotatividade delas não é tão boa assim. Porque num dia mesmo ela já gasta todas as fraldas, por exemplo. Curiosidade, vale a pena testar. Tem alguns kits, por exemplo, com 4 unidades, ou comprar uma unidade e testar com seu filho para ver se vocês vão se adaptar. Mas aqui em casa não foi para perda. Elas com certeza vão ser utilizadas nos meus próximos filhos. Então, para mim, está super tranquilo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no gostei, se inscrevam no canal. Se tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo. E é isso. Tchau!